Boa tarde a todos. Eu não sei se todos me conhecem, eu sou o professor Henrique, tá, do curso de Física, mais o 7. Bom, nós vamos dar início então à palestra, acho que é a primeira palestra, né, da semana, cujo título é O papel do físico na medicina e sua atuação na radioterapia. Tá? O palestrante é o professor Márcio Tokarski Pereira. O professor Márcio se formou em Física na Unicamp, é especialista em radioterapia pela Associação Brasileira de Física Médica, trabalha na área de Física Médica em radioterapia desde 1995. Tá? Ele atua no SEB, no Centro de Engenharia Biomédica, atuando mais especificamente no CAISM, né, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que fica na Unicamp, desde 1998. Tá? Atualmente é responsável pelo grupo de radioterapia do SEB e também responsável pela disciplina de Física da Radioterapia do curso de bacharelado em Física Médica do Instituto de Física da Unicamp. Tá? Bom, vocês têm, após a palestra, vai ser aberta a sessão de perguntas, tá? Ao contrário do que ele me pediu, que façam muitas perguntas para o Márcio. Ok? Boa palestra para vocês. Bom, boa tarde, pessoal. Antes de começar, eu queria agradecer o convite da organização da segunda semana acadêmica de Física da UFSC, né? E também o convite do professor Henrique, né, que não só me convidou, mas me acolheu aqui na cidade, né? Cidade muito bonita de Florianópolis. Bom, a gente vai falar sobre esse assunto hoje, então. Eu vou tentar primeiro dar para vocês uma ideia, né, do que é o papel do físico no hospital. O que o físico, né, que é um cara que está acostumado com uma vida acadêmica, né, laboratórios de pesquisa, modelos teóricos, né, vai fazer dentro de um hospital, num lugar onde tem bactérias, micróbios, gente doente, né, e gente sofrendo, né. Bom, primeiro eu queria dar para vocês uma explicação, né, uma definiçãozinha do que seria física médica. Tá? Então a física médica é o ramo da física que compreende a aplicação dos conceitos, leis, modelos e agentes e métodos da física para a prevenção, o diagnóstico, né, e tratamento de doenças, desempenhando importante função na assistência médica, na pesquisa biomédica e na utilização da proteção radiológica. Então, resumindo assim, né, tentando traduzir um pouco, a atuação do físico é isso, né? Ele vai colaborar de alguma maneira para prevenir doenças, para tornar mais fácil a descoberta delas, né? E também para tratar. E aí tem várias especialidades da física médica, cada uma mantendo o enfoque em um desses aspectos, né? E também atuando na assistência propriamente dita, na pesquisa biomédica e na utilização da proteção radiológica, porque muitas das atividades do físico no hospital fazem uso de radiações ionizantes, né? Tanto os raios-x, né, como os aparelhos de tratamento, de radioterapia, por exemplo, né? E a gente tem que, embora usar a radiação, a gente tem que proteger as pessoas, o público, né, dessa radiação que pode ser nociva também. Então, a gente tem três linhas principais de atuação e essas linhas não são estanques, né? Elas não são independentes, elas têm interfaces o tempo todo. A gente atua então na rotina clínica, tá, e na consultoria, que seria basicamente a gente auxiliar, né, o médico nas dúvidas que ele pode ter, né, em relação a equipamentos, ao uso dos equipamentos e vários outros aspectos, por exemplo, no planejamento de um tratamento, né, no desenvolvimento de um protocolo novo de exame, por exemplo. Né. A gente pode atuar também em pesquisa e desenvolvimento, né, de temas relacionados à área médica, à radiobiologia, né, por exemplo, e no desenvolvimento até de dispositivos que venham a ser usados dentro de hospitais, né? E também temos um papel importante no ensino, na formação de pessoal para trabalhar com
física médica, né? Não só os próprios físicos, como também o pessoal técnico, né? Residentes médicos, técnicos que operam equipamentos que são geradores de radiação ionizante e assim por diante. Existem 4 áreas de atuação principais em física médica, que são as mais tradicionais, tá? As mais antigas, onde existe um papel mais claro do físico médico na medicina, que seria a medicina nuclear, proteção radiológica, o radiodiagnóstico e a radioterapia. Eu vou falar um pouco mais para frente, um pouco de cada uma delas. E existem outras áreas, né, que, como por exemplo o biomagnetismo, a fototerapia dinâmica, a ressonância magnética nuclear, né, a radiobiologia, e qualquer área da medicina, né, onde se precise do uso, né, do conhecimento e aplicação da tecnologia, o físico médico acaba participando. A medicina nuclear, não sei se vocês têm ideia de como é, né, a medicina nuclear, mas a medicina nuclear basicamente são essas imagens, né, que a gente eventualmente já viu de algum parente ou de algum conhecido, né, as cintilografias ósseas, os exames que tem esse aspecto, acho que fala, esse aspecto colorido, né? A gente vê um desenho um pouco difuso da anatomia do paciente, né? E vê algumas regiões onde existe uma captação maior de material radioativo. Os exames, né? A medicina nuclear ela compreende tanto os exames, né? Com radiofármacos, né? Que são traçadores radioativos, e quanto as terapias com fontes não seladas. Esse é um modelo de uma câmara de cintilação, né, que realiza esse tipo de exame que eu estava mostrando ali. Basicamente, a fonte de radiação, nesse caso, da medicina nuclear, é o próprio paciente, né? São criados marcadores, traçadores radioativos que são injetados dentro do paciente, né? Ou através da deglutição, ou através de uma injeção mesmo, e se utilizam isótopos radioativos que vão ser associados a alguma espécie de proteína ou alguma espécie de substância que vai ter afinidade com algum tecido ou algum componente biológico do nosso corpo, né? Por exemplo, a glicose, que tem um metabolismo alto no cérebro, ou às vezes no sangue, para você fazer exames de fluxo sanguíneo num ventrículo, né? E essas máquinas, então, o paciente ficaria deitado ali, ele é a própria fonte de radiação, ele emite, né, o radioisótopo que está presente dentro do organismo, ele está constantemente decaindo, emitindo radiação, e essa radiação é detectada por esse equipamento que tem um cristal de iodeto de sódio que cintila no processo de absorção da radiação. E aí tem toda uma eletrônica que produz isso através de uma imagem que o médico vai olhar para chegar a um diagnóstico, por exemplo. Essa máquina é uma máquina, ela na verdade são duas máquinas ao mesmo tempo, né? Ela é um tomógrafo comum. O tomógrafo é aquele equipamento onde são feitos exames de tomografia computadorizada, aqueles que produzem aquelas imagens axiais do nosso corpo, né? Como se a gente fatiasse o nosso corpo e olhasse por dentro, né? E ele tem também, além do tomógrafo, ele tem um tomógrafo que detecta a emissão de pósitrons, né? Aí é um outro tipo de traçador que é usado, né? E esse traçador ele emite por aniquilação dois fótons, né? De direções opostas, que são detectados pelos detetores do equipamento,
E esse exame é usado para se fazer fusão das imagens da tomografia convencional, né, do tomógrafo convencional, com as imagens da emissão dos fótons, né? Então as duas imagens são fundidas e numa região onde anatomicamente não haveria nada evidenciado, passa a se notar um acúmulo, né, daquele traçador que pode estar indicando a presença, por exemplo, de uma metástase, né? Não sei se todo mundo está habituado com esse jargão, né, da área médica, mas as metástases elas acontecem quando o câncer se difunde pelo organismo, né? Ele sai do seu sítio original do órgão original e migra através da cadeia linfática ou da cadeia sanguínea, e às vezes você tem em algum ponto do organismo uma fixação, né, de uma célula cancerosa que volta a produzir um tumor, né? E aí você não consegue evidenciar isso claramente através da imagem só de raio-x, mas com o auxílio do PET ou do outro exame, né, o SPECT de medicina nuclear, você consegue visualizar. Bom, então a medicina nuclear ela está para a fisiologia da mesma maneira que a radiologia está para a anatomia, né? Os exames de radiologia, os raios-x, né, as tomografias, elas são imagens que evidenciam a estrutura anatômica. Já na medicina nuclear, exceto no caso em que se faz a fusão com a própria tomografia, a imagem não guarda relação com a anatomia. Pelo menos não é uma relação óbvia que a gente está acostumado a enxergar, né? Então, se a gente, por exemplo, fizer uma tomografia da região dos rins de um paciente, a gente pode notar os dois rins perfeitamente colocados, né, anatomicamente perfeitos, e se a gente fizer um SPECT, por exemplo, de excreção renal do paciente, de repente a gente olha na imagem e um dos rins não aparece. Ele não aparece justamente porque aquele rim não captou o material radioativo, que significa que ele não está funcionando, né? Então é esse o sentido da medicina nuclear. Ela serve para ajudar no diagnóstico por evidenciar o funcionamento mesmo do corpo humano. Os radiofármacos principais usados, o tecnésio 99 metastável, o galho 76, o tálio 201 e para o PET o flúor 18, né? Todos eles são radioisótopos de meia-vida bastante curta, porque esse paciente é injetado, você tem que ter um tempo para fazer o exame e esse paciente depois em pouco tempo vai embora, né? Então a meia-vida do elemento radioativo introduzido no paciente, somada à meia-vida biológica de excreção do fármaco injetado, tem que ser curta o suficiente para que esse paciente não represente um risco à proteção radiológica das pessoas quando ele sair do serviço de medicina nuclear. Para vocês terem uma ideia, o flúor 18, a meia-vida dele é de cerca de somente 2 horas. E o tecnésio 99, que é o principal radioisótopo usado em medicina nuclear, tem uma meia-vida de 6 horas só. Então a gente tem esses dois tipos principais, né? O SPECT, que é a tomografia computadorizada por emissão de fóton único, né? E o PET, que é a tomografia por emissão de pósitron, tá? E na medicina nuclear a gente também tem alguns tratamentos, né, que são tratamentos com fontes não seladas, né? Sendo o mais comum deles, o mais conhecido, a iodoterapia para tratamento de câncer de tireoide, onde é utilizado o iodo 131. Existe uma diferença, né, na terapia com radioisótopos em medicina nuclear e em radioterapia propriamente dita, que na radioterapia as fontes todas utilizadas são fontes seladas, né? Elas são fontes que estão encapsuladas e você não corre o risco de ter perda de material radioativo ou contaminação
do próprio paciente ou de qualquer superfície, o que é diferente na medicina nuclear, né? Você injeta o material radioativo dentro do paciente, essa fonte não é selada por essa razão, e esse paciente, além dele se tornar por um tempo radioativo, as excretas dele são também radioativas. Então esse paciente tem que ficar isolado num quarto próprio, né, onde o material que ele excretar tem que ser colhido e armazenado por um tempo, até que, né, passe um tempo suficiente para que a atividade presente nesse material decaia o suficiente para que isso possa ser descartado. Então, na medicina nuclear, o físico vai atuar para assegurar a segurança e a eficácia do uso da radiação no diagnóstico ou no tratamento, para fazer a especificação e aceitação de equipamentos, né? O que é a especificação de equipamentos? O hospital quer adquirir um equipamento novo para fazer medicina nuclear, por exemplo, um tomógrafo novo, ou um novo acelerador para tratamento de radioterapia. A gente tem que especificar o desempenho dessa máquina em termos de resposta a parâmetros físicos, né? Então, eu quero que, por exemplo, uma máquina de medicina nuclear seja capaz de detectar fótons numa certa faixa de energia, por exemplo, de 50 keV até 200 e poucos keV. E quero que ela seja capaz que me permita criar janelas de energia para que eu possa selecionar somente fótons, por exemplo, de 140 keV, que são os fótons do tecnésio, né? A radiação, quando ela sai do paciente, quando ela é liberada, ela é espalhada, né, no corpo do paciente, no material da sala, né, e aí ela perde energia e ela não guarda mais relação com o ponto onde ela foi originada. Então isso degrada a qualidade da imagem e a gente tem que eliminar esses fótons, né, de alguma maneira, utilizando janela de energia, utilizando colimador ou de outra maneira. Mas na hora da aquisição do equipamento, esse equipamento tem que ser especificado em termos desse desempenho dos parâmetros físicos dele. Depois disso, né, depois de especificado e comprado, a gente tem que fazer a aceitação do equipamento, né? Isso acontece em todas essas áreas da física médica, né? Ou seja, ele está instalado e a gente tem que ir lá e realizar vários testes, né, desses parâmetros físicos para ver se ele responde aquilo que foi especificado, né? E depois disso, então o físico vai atuar no controle de qualidade, que é periodicamente checar o desempenho do equipamento, né, para que ele continue atendendo aquilo que foi especificado ao longo da sua vida útil, né, para que a gente não por exemplo, não produza algum dano no paciente, no caso da radioterapia, ou para que a gente não leve o médico a se enganar no diagnóstico, no caso da medicina nuclear, no caso do radiodiagnóstico e de outras técnicas. Esse controle de qualidade ele é realizado em alguns aspectos diariamente, né? Alguns itens do controle são diários, outros são semanais, outros mensais, outros até anuais, né? Isso depende da importância do possível erro no equipamento, né? E também na chance daquilo sair do ponto desejado, né? Então, assim, uma das principais tarefas que o físico médico faz ao longo da sua vida profissional é controle de qualidade de equipamentos. Isso a gente faz bastante. E também atua na participação no desenvolvimento de novos protocolos e também em estudos clínicos, né? Por exemplo, uma avaliação de trânsito gastroesofágico, para ver se o paciente tem uma boa motilidade do esôfago, no estômago e tudo, né? Então, o físico auxilia os médicos, por exemplo, criando maneiras de se quantificar o estudo, né, e não ficar simplesmente uma coisa visual, né? Mais ou menos isso é feito em todas as áreas da física médica também. Tem errado de novo. Bom, a proteção radiológica como eu falei, a proteção
né, das pessoas, do público, em relação aos possíveis danos causados pela radiação ionizante. Aqui, só coloquei para a gente exemplificar, isso seria a monitoração de uma carga de fonte de cobalto, né, utilizadas em radioterapia, em tratamento de pacientes de câncer. Então, essa embalagem, depois a gente tem uma foto dela um pouquinho maior, ela veio dos Estados Unidos com 2 fontes de cobalto. Não sei se vocês têm muita ideia de atividade de uma fonte radioativa, mas, por exemplo, quando a gente faz um exame em medicina nuclear, as atividades das fontes que são injetadas nos pacientes são da ordem de milicurie. Né? Em radioterapia, as atividades das fontes são bem mais altas. Né? Por exemplo, uma fonte de cobalto, quando ela é instalada, ela tem em torno de 6.500 kV, mais ou menos. E dentro dessa embalagem vieram 2 fontes de cobalto novas, né? Cada uma com atividade de 6.000 e poucos kV, dando mais de 12.000 kV de atividade. Claro que dentro dela tem uma blindagem bastante grande, né? Que atenua essa radiação a níveis seguros no exterior, né? Mas a gente tem que monitorar isso, é isso que o físico em proteção radiológica faz. Aqui eu coloquei um outro exemplo, vocês são muito novos, talvez não se lembrem, do acidente radiológico que aconteceu em Goiânia, em 1987, se não me engano, em que foi uma fonte selada, que era usada para radioterapia, foi destruída, né? E o material radioativo contido nela foi espalhado por algumas regiões da cidade. Então, os físicos tiveram que atuar fazendo levantamento dos níveis de radiação em várias áreas, né, dentro de todo tipo de material que estava contaminado, né, e recolhendo isso para um depósito, né, para um local seguro, porque existia um risco muito grande para a população acabar recebendo níveis muito altos de radiação. Bom, na proteção radiológica, né, o físico vai atuar no planejamento de instalações radiativas. Né? As instalações radiativas são, por exemplo, um serviço de medicina nuclear. No serviço de medicina nuclear você precisa ter uma sala de exames, você precisa ter uma sala onde você guarde as fontes radioativas, né? Você tem que ter um local para você descartar o material que é rejeito, né? Você tem que ter uma sala onde o paciente é injetado e ele depois espera um pouco, né? Porque o paciente também se torna uma fonte, né? Então, todo o fluxo do paciente dentro do serviço, né? No PET também acontece isso, ele tem que ser estudado, né? E utilizado para que... Porque a construção de instalações radioativas é uma coisa cara, né? Você tem que pensar no layout das salas, na localização delas, para que o fluxo seja otimizado. E você precisa pensar também no cálculo das blindagens, né, que são as paredes da sala. Né? Se a gente tivesse uma fonte de radiação aqui dentro, né, emitindo, claro que nós não estaríamos aqui, a gente teria que estar do lado de fora. E essas paredes teriam que ser paredes que permitissem que os níveis de radiação fora daqui fossem tão seguros para nós lá fora, como se não houvesse aqui dentro a fonte. Né? Então a gente faz isso. E depois ele atua também na monitoração diária, conforme aquela imagem do acidente de Goiânia, né? E também na monitoração individual das pessoas que trabalham com radiação. Né? A gente que trabalha com radiação tem que o tempo todo ser monitorado para verificar, né, se a gente também não está recebendo níveis de radiação muito altos que podem ser perigosos para a nossa saúde. E aí nessa monitoração diária a gente faz levantamentos radiométricos, né, que por exemplo, medir, né, os níveis de radiação fora dessa sala, quando a fonte de radiação está aqui dentro emitindo, né, para a gente realmente verificar se os níveis estão seguros, né. A medida do nível de radiação ambiental, né, como foi feito ali naquela situação em Goiânia, como é feito em alguns lugares, por exemplo, onde existe concentração muito grande de radônio, né, que é um isótopo natural aí que também pode ser nocivo, e tem algumas regiões que são onde tem uma concentração maior desse elemento, né, e também no caso de contaminação de superfície, né, como as fontes, por exemplo, da medicina nuclear não são fontes seladas, pode acontecer um acidente, né, um vazamento que contamine a roupa de uma pessoa,
uma bancada de trabalho, e isso também tem que ser avaliado. E também no controle de dose dos trabalhadores, né, que eu estava comentando. Então, o que eu falei do cálculo das blindagens, né, a situação é mais ou menos essa daqui. A gente tem aqui dentro uma fonte de radiação, que seria, nesse caso, um acelerador linear de radioterapia, e esse é o modelo da sala. E a gente tem que calcular, obviamente, de acordo com a energia, né, e o tipo de radiação dessa fonte que vai funcionar lá dentro, a gente tem que calcular a espessura necessária de proteção, de acordo com o material que foi usado na construção, para garantir essa segurança fora da sala, né? Na dosimetria individual, por exemplo, né, não sei se dá para ver muito bem porque a figura está um pouco escura, mas esse sujeito foi o sujeito que realizou, ele e o outro, né, o outro está aqui no canto, eles realizaram a troca das duas fontes de cobalto dos hospitais da Unicamp. E então eles são as únicas pessoas que ficaram dentro da sala nesse momento, né, uma coisa bastante perigosa, e eles usaram vários tipos de dosímetro, né? A gente pode ver aqui mais ou menos com boa vontade o dosímetro de tórax, né, o dosímetro aqui de pulso e aqui o dosímetro de anel, né, para variar a dose na extremidade, porque é com a mão que ele faz a operação. Existem vários tipos de dosímetro. Esse de pulso aqui é um dosímetro de leitura imediata, né? E isso tem que toda pessoa que trabalha com radiação tem que usar algum tipo de dosímetro para saber se a operação que ele está fazendo, o trabalho dele está sendo uma coisa segura para ele mesmo. E aqui é um exemplo do transporte, né, da fonte. Então, dentro dessa embalagem é que estavam aquelas duas fontes que eu falei. E esse transporte, por exemplo, foi feito desde o aeroporto de Viracopos até a universidade. E ele tem que ser, tem algumas exigências para isso. A carga tem que ser identificada, o veículo tem que ser identificado, tem que ter um plano de transporte aprovado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, você tem que monitorar a carga e tudo mais. Então, proteção radiológica, o físico atua ainda na aferição e no controle de calibração dos equipamentos que são usados para os monitores de radiação e os dosímetros clínicos também, no gerenciamento dos rejeitos radioativos que eu tinha comentado, né, na coleta, segregação, identificação, descarte e controle do inventário, né? Você tem que identificar, segregar e identificar cada coisa, porque cada isótopo tem uma meia-vida diferente, cada isótopo tem uma energia diferente, a maneira de acondicionar, o tempo de guardar é diferente também por causa disso. E aí no transporte, conforme eu falei, o plano de transporte, a monitoração da carga, etc. Agora, no radiodiagnóstico, a gente tem o tomógrafo, que é um tomógrafo de raio-x, né? E aqui, essa peça aqui dentro é um Phantom, é um dispositivo usado para controle de qualidade do equipamento, né? E eu vou mostrar agora algumas imagens de radiodiagnóstico, né? Vocês já devem conhecer essa imagem, que é a imagem clássica da mão da mulher do Röntgen, né? Primeiro raio-x feito, né? E aqui uma radiografia atual, né, do mesmo modelo, vamos dizer assim. E a gente pode ver o quanto que a qualidade da imagem melhorou, né, e a gente consegue resolver muito mais coisas, né, com essa imagem do que com aquela antiga. Talvez se houvesse aqui uma pequena fissura no osso da mão do Röntgen, não fosse possível identificar, mas com os raios mais modernos hoje, é possível identificar. Isso é sinal, isso é um resultado da atuação do físico, né, melhorando a qualidade do raio-x, dos equipamentos, né. Essa imagem da tomografia, que eu tinha citado, né, o corte axial. Então, o tomógrafo ele passa em volta do paciente, né, emitindo radiação de um lado e detectando do outro, né, e reconstrói o volume do paciente a partir disso, né? Então, além de toda a tecnologia do equipamento, né, tem toda uma tecnologia de software também, né, de aquisição e de reconstrução de imagem, né?
Então, são algoritmos que são desenvolvidos para, a partir de imagens planares, reconstruir o volume e com essa qualidade, né? Então, o físico médico trabalha, existem linhas de pesquisa na melhoria da qualidade dos algoritmos de reconstrução de imagens de tomógrafos, de SPECTs, de PETs, etc. Aqui também é uma representação um pouco mais artística, né? Mas isso é para mostrar que a qualidade do equipamento, a qualidade do programa de reconstrução melhorou tanto, né, que é possível você diferenciar estruturas, né, como vasos, né, como a própria pele, aqui os brônquios, né, e a qualidade hoje em dia melhorou muito realmente. Então, no radiodiagnóstico, o papel do físico também é assegurar a segurança e a eficácia do uso da radiação no diagnóstico, especificar e aceitar equipamentos também e fazer também controle de qualidade e participação em estudos clínicos. No caso do radiodiagnóstico, a gente pode usar raio-x para tratar pacientes também. De fato, a radioterapia faz isso, né? A radioterapia, eu vou falar mais detalhadamente sobre radioterapia, mas os equipamentos de raio-x convencional foram também adaptados para tratamento em radioterapia, né? Mas mesmo na faixa de energia do radiodiagnóstico, e só que aí essa parte da terapia com o raio-x pertence à radioterapia e não ao radiodiagnóstico. Bom, a radioterapia, então a parte que eu vou falar mais em detalhe, a minha área de trabalho, né? Eu não sei se vocês conhecem muito de radioterapia. Isso é a imagem de um acelerador linear de elétrons, tá? Realizando aqui o procedimento de radiocirurgia num paciente. O que é radioterapia, né? A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é um órgão federal, ela, na sua resolução de diretoria colegiada número 20, em 2006, definiu radioterapia como uma aplicação médica da radiação ionizante para fins terapêuticos, tá? Não abrangendo as terapias com fontes não seladas, que isso é a praia da medicina nuclear. A radioterapia era usada no tratamento de lesões com radiação ionizante e principalmente no tratamento de câncer, né? A grande maioria dos tratamentos é de lesões provenientes do câncer. Existem outras indicações, como por exemplo a radiocirurgia, né, que hoje em dia também é usada para tratar as metástases cerebrais, por exemplo, mas ela surgiu para o tratamento de doenças benignas, né, que até poderiam levar o paciente à morte, mas que não eram câncer, né, por exemplo, más formações arteriovenosas no cérebro, né, que poderiam acabar com uma isquemia, né, e às vezes estão próximo à região nobre do cérebro, e aí o paciente poderia sofrer alguma sequela se ela, por exemplo, estourasse ou se o fluxo sanguíneo fosse interrompido ali, né? O pterígio, que não sei se vocês já viram, uma pelezinha que cresce no canto do olho, né? A gente também trata com beta-terapia isso. Os queloides, que são aquelas cicatrizes, né, que engrossam, então usa-se radioterapia também aqui com uma finalidade estética, né? E também tem uma ação anti-inflamatória. O objetivo da radioterapia é eliminar completamente a doença ou impedir a progressão dela, porque muitas vezes o câncer não é mais um câncer curável, né? Controlar sangramentos também, porque a radioterapia tem uma ação hemostática, e também para reduzir tumores que estejam causando dor ao paciente, né, ou comprimindo outros órgãos, por exemplo, comprimindo a medula, né, e causando perda de movimento para o paciente. Então, a gente sempre brinca, né, uma brincadeira séria no trabalho, né? A gente tem alunos, tem estagiários, tem residentes, né, aprimorandos em física médica e radioterapia, e a gente sempre busca chamar a atenção para o fato de que a gente está lidando com vidas.
grande parte do trabalho que o físico médico executa dentro do hospital, nem sempre o trabalho que ele faz, ele está na presença do paciente. Muitas coisas que a gente faz, como controle de qualidade, os cálculos dos tratamentos, né? O paciente está longe, a gente está na sala da gente, a gente está na sala do aparelho sem o paciente, e a gente tem que se lembrar que a gente tem que ser muito responsável com isso, né? A gente não pode, de forma alguma, negligenciar, por exemplo, as tolerâncias que a gente tem no controle de qualidade. Se eu faço um controle de qualidade e eu tenho que ter uma precisão de 2 milímetros, eu não posso achar que 3 milímetros está bom, porque está dando um trabalho de ajustar, então deixa para lá. Ou então, eu estou fazendo um cálculo, eu tenho que prestar atenção, porque se eu errar, pode acontecer alguma coisa muito séria para a vida de uma pessoa, né? Essa pessoa pode ou perder a chance de ser curada, ou pode ter uma sequela, ou até, eventualmente, pode morrer por causa disso. Então, esse tipo de brincadeira a gente sempre faz com um fundo de verdade muito grande. Para vocês terem uma ideia do perigo que a gente, que é lidar com radiação ionizante, eu vou mostrar 3 figuras para vocês que são um pouco chocantes, mas que servem para a gente abrir os olhos. A situação aqui é a seguinte: esse cara, esse sujeito é um trabalhador, trabalhava com radiografia industrial, e ele operava com uma fonte de irídio, de 5 kg de atividade, montada num suporte do tipo caneta, uma fonte que estava na ponta do suporte tipo caneta. E alguém esqueceu, a caneta no bolso do jaleco, e esse cara ficou com essa fonte de 5 kg de atividade por 2 horas no bolso do jaleco. E aí, aparentemente, não aconteceu nada, porque a radiação, quando ela passa pela gente, a radiação de alta energia, a gente não sente nada, não dói, a gente não escuta barulho, não tem cheiro, Então, o cara ficou 2 horas com ela, e depois de 5 dias após essa exposição, essa imagem do eritema, da vermelhidão na pele causada por essa fonte. Então, como a caneta estava no bolso do jaleco, a gente pode supor que ela estava mais ou menos aqui no meio, se vocês conseguem visualizar bem aqui essa vermelhidão. Bom, apenas 11 dias depois, a situação do cara já era essa daqui. Aquilo que parecia que não era nada, ficou bem mais estranho. E somente 21 dias depois, só 3 semanas, a situação do trabalhador era essa de necrose na pele, na musculatura do tórax, do peito, e até o braço aqui, a gente pode ver que tem um pouco de necrose também. Eu não sei, infelizmente, eu não sei o final dessa história, não sei se esse cara se recuperou, se ele acabou morrendo, mas ele pode ter tido consequências sérias por conta dessa bobeada. Então, por isso que a gente sempre tem que estar muito atento quando está lidando com radiação ionizante e com a vida das pessoas. Bom, em radioterapia, a gente trabalha com o conceito de dose absorvida. A palestra vai até 4h15, é isso, Então, a dose absorvida, é simplesmente a energia depositada na forma de ionização e excitação na massa do meio, ou seja, dentro de um volume irradiado, a gente pegar um elemento de volume e medir quanto de dose foi absorvida ali. A gente trabalha com a unidade Gray, que é 1 joule por quilograma, para medida de dose de radiação. Por quê? Porque na radioterapia o médico ele prescreve doses de radiação, como o dermatologista prescreve um creme, o oncologista prescreve a quimioterapia e assim por diante. Então a gente tem que saber como medir essa quantidade de radiação. A gente tem que, quando coloca um aparelho de radioterapia em funcionamento, a gente tem que saber avaliar quanto de radiação ele realmente está entregando, porque depois isso vai ser usado no paciente. Eu também não sei quais são os anos que o pessoal está ao longo do curso aqui, mas só para a gente passar rapidamente, o íon é um átomo ou grupo de
átomos ligados que têm carga elétrica positiva ou negativa, né? A ionização é o processo, então, de se adicionar ou se remover elétrons de átomos ou moléculas que estavam originalmente neutros, né? E, por fim, a radiação ionizante é a radiação na forma de partículas ou radiação eletromagnética que pode causar ionização direta ou indiretamente. Os tipos de radiação empregados em radioterapia são os fótons, né? Os elétrons, os prótons e os nêutrons, né? Basicamente esses 4 tipos aqui. No Brasil, a radioterapia é feita basicamente com fótons e elétrons. Nós não temos acelerador de prótons no Brasil e nós também não temos tratamentos de radioterapia ainda com nêutrons. Concentração da radiação no tumor. No fracionamento da dose, o conceito é mais ou menos o seguinte, né? As fases radiobiológicas do fracionamento são essas. A gente tem aqui nesse gráfico, né? Nesse eixo a gente tem a dose em gray, tá certo? E nesse outro a gente tem a fração de sobrevida das células que foram irradiadas. Obviamente isso foi estudado em modelos, né? Em células, em culturas de célula, né? E aí foram dadas doses, então, de meio gray, de um gray e meio, assim por diante, e foi se avaliando, né, culturas de célula de tecido sadio e de tecido tumoral. A vermelha é o tumor e a azul é o tecido normal. Então a gente vê que quando a gente está dando doses até em torno de 2,5 a 3 gray, a gente consegue tirar vantagem da radiação para tratar um tumor, porque a gente está danificando mais o tecido tumoral do que o tecido normal, né? A sobrevida no tecido tumoral é menor. Depois de em torno de 3,5 a 4 gray, começa a acontecer o contrário, né? Então essa foi a primeira constatação desses estudos de radiobiologia, que as doses para tratamento, né, em humanos deveriam ser doses que estariam no máximo até 3,5 gray, né? Bom, em seguida, os estudos foram prosseguindo. E aqui a gente tem, então, a dose em gray, né? Permita só fazer um outro comentário. Essa aqui é uma dose única, tá certo? Uma dose única. Então, eram dados 2 gray numa única dose e depois 6 gray numa única dose. Agora, essa dose passou a ser fracionada, né? Então, a gente vê até claramente aqui, né, nessas descontinuidades aqui, que foi dada uma dose de 2 gray, depois no dia seguinte uma outra dose sempre de 2 gray. E o que foi constatado com isso é que a gente conseguiu afastar mais essas duas curvas, né? Então, se a gente não desse toda a dose de uma única vez, a gente conseguia aumentar a dose total dada ao paciente e ao tumor, né? Então, o distanciamento dessas curvas é por causa do fracionamento. Já se a gente usasse a dose de 5 gray, que no primeiro gráfico mostrou que era uma dose mais favorável ao tumor do que ao tecido normal, a gente vê que o tecido normal estaria sendo mais danificado do que o tecido do tumor, então isso não seria inteligente de ser feito. E aí, se a gente somar o efeito do fracionamento com a estratégia de concentrar a dose no tumor, né? Por exemplo, se eu for irradiar um paciente, irradiar a próstata de um paciente, e entrasse com um campo anterior na pelve dele, né? Um único campo, eu ia atingir a próstata, mas antes de atingir a próstata, eu ia atingir a bexiga do paciente, né? Então, a bexiga do paciente, ela receberia uma dose maior do que a próstata. Se eu, além desse campo anterior, acrescentar um campo posterior, direcionado para a próstata, eu também vou atingir a próstata, embora eu também atinja a bexiga, depois da próstata, e também atinja o reto, né, nos dois casos. Mas eu posso acrescentar um outro campo lateral e outro campo lateral, de maneira que eu estou sempre somando dose no tumor e distribuindo a dose nos tecidos normais, né? E aí, com isso, eu consigo aumentar a dose de radiação que é dada ao tumor
diminuindo a dose de radiação dada aos tecidos normais. E aí eu consigo afastar bastante mais as duas curvas, né? E aí começa a ficar mais interessante. Agora, nesse caso, eu não sei porquê, mas o tecido normal aqui ficou vermelho e o tecido tumoral é o azul, né? Então, eu estou beneficiando mais aqui o tecido normal e reduzindo o tecido tumoral. Bom, existem várias modalidades de tratamento em radioterapia, né? A teleterapia, que é quando a fonte de radiação está distante do paciente, está fora do paciente, distante dele, e a braquiterapia, que é quando a fonte de radiação está próxima ao tumor, muitas vezes dentro dele. Na teleterapia a gente tem a radioterapia convencional, a radioterapia conformacional, a radioterapia de intensidade modulada e a radioterapia guiada por imagens, para falar assim dos tipos principais. E na braquiterapia, a gente tem a braquiterapia por alta taxa de dose, que é high dose rate, né? E tem a braquiterapia por baixa taxa de dose, que é o low dose rate, onde são usados isótopos diferentes, né? Na braquiterapia por alta taxa de dose, a gente usa uma fonte de irídio, ela tem uma alta atividade específica, uma meia-vida bem curta, e ela dá uma dose bastante alta num tempo pequeno. Na baixa taxa de dose, são usadas fontes de césio, né? Que o césio tem uma meia-vida bem maior, em torno de 30 anos, e aí demorava mais tempo para dar a mesma dose de radiação, né? São duas modalidades diferentes. A teleterapia, né, e aqui mostrando o conceito da concentração da dose no tumor, aqui a situação é mais ou menos a seguinte: a gente tem esse contorno azul que representa o nosso paciente, a gente tem aqui esse laranja que seria a lesão, e esse verdinho ali embaixo seria um órgão de risco, um órgão sadio, né, normal do paciente, que a gente quer poupar. As máquinas de teleterapia, né, irradiam à distância, em geral elas têm movimentos, todas elas têm movimentos circulares, né, em torno de rotação em torno do mesmo eixo. A estratégia é colocar o tumor como centro nesse eixo de rotação do equipamento, e a gente consegue fazer várias abordagens, né, irradiando por aqui, né, aquela irradiação anterior que eu tinha falado, fazendo uma segunda irradiação aqui angulada, onde eu consigo aqui escapar do órgão de risco, do órgão normal, né? E esse é o conceito da teleterapia, essa fonte de radiação gira em torno do paciente. E na braquiterapia, né, o paciente continua sendo esse azul. Na braquiterapia, a lesão, as fontes são colocadas em contato com a lesão, muitas vezes dentro dela. Então, por exemplo, para o tratamento de próstata, hoje em dia depende, né, do estágio da doença, né, da gravidade da doença, de uma série de outros aspectos, mas um bom tratamento para próstata hoje em dia, para câncer de próstata, é o implante permanente de sementes radioativas. Então, é feito um procedimento onde essas fontes são colocadas dentro da próstata, né, e é escolhido radioisótopos de baixa energia, de meia-vida curta, né, para que o paciente possa sair do hospital com elas e ficar com elas para sempre, né. Bom, na radioterapia convencional, que ainda é feita em algumas situações, né, a situação é que a gente tem esse é um acelerador linear de elétrons, né, conforme eu tinha falado, ele tem toda uma eletrônica associada, né, e eu não sei se vocês têm a noção de como o raio-x é produzido, né. No raio-x convencional, existe lá um filamentozinho que é aquecido, ele libera elétrons por emissão termiônica, é aplicada uma diferença de potencial entre o cátodo e o anodo, esses elétrons se chocam, né, ganham uma energia cinética e vão se chocar com o material do alvo, vão ser desacelerados, né, vão ser freados e vão emitir o raio-x, a energia que eles perderam através do raio-x. Na radioterapia é mais ou menos parecido com isso,
Então, os elétrons são gerados por um canhãozinho de elétrons que aquece o filamento e joga esses elétrons dentro de uma estrutura aceleradora, só que tem uma diferença que eles não são acelerados por diferença de potencial, mas por radiofrequência, que no fundo acaba sendo também equivalente. Então eles são acelerados ao longo de um tubo acelerador e colidem com um alvo também de material de alto Z para produzir o raio-x por freamento. E aí, na radioterapia convencional, esse equipamento ele dispõe de colimadores, que são esses blocos que a gente... Estou tentando montar aqui. Esses blocos aqui, que são blocos de material de alto Z, que vão absorver a radiação e delimitar uma certa área ali, quadrada ou retangular, para tratamento. Né? O paciente vai ter áreas quadradas ou retangulares irradiadas. Né? Isso era o começo da radioterapia. Depois foi criada a radioterapia conformacional, né? Que o equipamento é basicamente o mesmo, mas foi acrescentado, após esse conjunto de colimadores retangulares, foi acrescentado um colimador chamado de colimador de múltiplas lâminas, que é essa figura que a gente vê ali ao lado. Cada uma dessas lâminas tem um movimento independente, cada uma delas é controlada por um computador, um motor, e isso permite que elas se movimentem independentemente. Eu consigo parar qualquer uma delas na posição desejada, e isso me permite criar formas arbitrárias. Tá? Então aí o feixe aqui embaixo, produzido pelo meu acelerador, já é um feixe melhor conformado. Bom, a ideia é que o exame da radiologia, da tomografia, vai ser levado para um sistema de planejamento computadorizado, vai ter um programa próprio de planejamento em radioterapia. A gente vai receber essas imagens lá e o médico vai fazer a segmentação, ele vai desenhar a lesão, né, o tumor propriamente dito, ele vai desenhar o reto, a bexiga, por exemplo, que são os órgãos de risco, e o sistema vai reconstruir tudo isso em 3 dimensões. Daí eu escolho uma certa angulação para irradiar o paciente com um acelerador linear. O equipamento, o programa vai me mostrar a visão do paciente daquele ponto de vista. Né? Então eu vou ver o formato da lesão daquele ponto de vista e vou poder definir margens em torno da lesão, me aproximando bastante do formato dela. E aí eu consigo reproduzir isso daqui com o colimador de múltiplas lâminas e consigo irradiar o paciente, poupando mais ainda os órgãos sadios dele. E aí, de novo, isso vai permitir que a dose para a lesão do paciente possa ser aumentada. Depois da radioterapia conformacional, os físicos inventaram a radioterapia de intensidade modulada. Então, agora eu consigo não só conformar o feixe, mas eu consigo modular dentro da mesma área irradiada, eu consigo, através da movimentação daquelas lâminas, eu consigo entregar quantidades de doses de radiação diferentes ao longo do volume de tratamento. Aqui do lado a gente tem um exemplo de uma região do paciente que que está sendo irradiada com a técnica de intensidade modulada. Então, se fosse na técnica convencional, né, o que seria feito aqui? Seria aberto com aqueles colimadores retangulares, um retângulo que pegasse toda essa região, e a gente usaria blocos de proteção, né, de colimação, padrão para bloquear um pouquinho mais aqui uma certa região e irradiaria com a mesma intensidade de toda a área. Com a radioterapia conformacional, a gente já consegue dar um formato melhor para a área de tratamento. E com a radioterapia de intensidade modulada, a gente consegue entregar quantidades diferentes de radiação dentro de toda a área irradiada. Aqui as áreas mais escuras são áreas que receberam uma dose de radiação maior, e as áreas mais claras receberam doses menores. Então, eu não sei se dá para ver muito bem aqui, mas esse seria o mapa de intensidades de radiação desse campo de tratamento anterior. Né? A gente vê aqui a distribuição de dose dentro lá do paciente
desse campo e dos outros campos que foram utilizados no tratamento, e essa região vermelha é a região que está recebendo a dose de tratamento. Então, a suposição é que o volume de tratamento está ali dentro, né? E aqui, por exemplo, essa região aqui que tem uma certa invaginação da curva, é onde está o reto do paciente, e essa modulação é feita de tal forma a proteger o reto do paciente para que ele receba menos doses. E tem ainda a técnica da radioterapia guiada por imagem, que agora a gente acrescenta uma componente de movimentação do paciente, né? Tudo é feito, tudo é planejado para que seja bastante reprodutível o tratamento. Quer dizer, aquilo que foi planejado tem que ser reproduzido ao longo de todo o tratamento do paciente. Como a gente falou que esse tratamento ele é feito fracionado, para vocês terem uma ideia, um tratamento às vezes tem 28 frações. Então, de segunda a sexta, o paciente vai ao serviço de terapia e recebe uma dose de radiação. E a gente tem que fazer isso o mais igual possível em todos esses dias, né? Então, em regiões onde existe a chance de movimentação dos órgãos, por exemplo, a respiração, né, um tumor de pulmão, ele vai se mover com o movimento natural da respiração do paciente. Então, a radioterapia guiada por imagem vai se valer de imagens do paciente em tempo real, e aí os programas se comunicam, né? Quando o equipamento, o software vê que o paciente está na posição planejada, ele libera a radiação. Quando o tumor sai da posição planejada pela respiração, pela amplitude da respiração, ele interrompe. Então essa é a radioterapia guiada por imagem. Na verdade, a radioterapia guiada por imagem, existem várias modalidades, né? Várias modalidades de imagem que são usadas para melhorar a localização do volume de tratamento, né? Esse aqui seria um exemplo de uma delas. E aí a outra modalidade, né, da radioterapia, modalidade mais geral, que é a braquiterapia, né, que é um exemplo de uma braquiterapia. Então, esse equipamento é um equipamento de tratamento. Aqui dentro dele tem uma fonte de irídio, que quando instalada tem em torno de 10 kV de atividade. E ela está, obviamente, dentro de um cofre, né, de uma blindagem. Eu não sei se dá para todos verem muito bem aqui, mas o tamanho da fonte é a ponta aqui desse cabo de aço. Ela está presa ao cabo de aço, né, e está lá tudo dentro do equipamento. Isso é um implante de mama, né, para tratamento de câncer de mama. Foram implantados aqui vários catéteres de tratamento, né, você vê, a ponta dele está do lado de cá, sai do outro lado da mama, né, e aí esses catéteres são conectados através de tubos apropriados no equipamento. Ele tem em torno de 18 a 30 canais de tratamento, e ele comanda, né, remotamente a saída dessa fonte de radiação para que ela entre dentro de cada um desses catéteres e aqui percorra um trajeto, né, com paradas, um tempo calculado, né, para produzir uma distribuição de dose que vai tratar a lesão que a paciente tinha. Provavelmente essa paciente foi operada, tirou o tumor, e esse tratamento é um tratamento adjuvante para garantir a cura da paciente, porque pode ainda ter sobrado alguma doença subclínica aqui, e aí a radiação é usada para eliminar qualquer foco de doença ali, que tenha permanecido ali. Bom, a equipe em radioterapia ela é multidisciplinar, né? Nós temos os médicos radioterapeutas, enfermeiros, assistentes sociais. Paciente oncológico é sempre um paciente complicado, né? Porque todo mundo sabe, né? Você só ficar sabendo que alguém tem câncer, você já fica preocupado, né? Como essa pessoa está, como está a família dela. O paciente oncológico, imagina, se coloca no lugar, tenta se colocar no lugar do paciente, né? Ele está desesperado, então ele tem que ser muito bem acolhido, né? A gente vive num país ainda com uma população pobre muito grande, e esse paciente às vezes não tem nem dinheiro para
tomar um ônibus e ir até o hospital para se tratar. Então, existem assistentes sociais, existem psicólogos, os físicos, né, os dosimetristas, que são técnicos que nós físicos treinamos para nos auxiliarem em algumas das tarefas que a gente executa, né. A gente tem os técnicos que operam os equipamentos que fazem os tratamentos e, além disso, a gente faz interface com outros serviços do hospital, como a radiologia, a oncologia, né, onde é feita a quimioterapia, às vezes a oncologia, dependendo do tipo de câncer que o paciente tem, psicologia, etc. Então, qual é a atuação do físico na radioterapia? Antes do serviço entrar em funcionamento, tem aquela história do projeto com cálculo de barreiras, né, para a construção da sala que recebe o equipamento. Para isso, a gente tem que ter um conhecimento das energias do equipamento, uma estimativa do uso dele, né, quantos pacientes por dia ele vai tratar, quantos campos por paciente serão feitos, né, qual será a carga de trabalho, qual será o fator de uso, qual será o fator de ocupação nas áreas em torno da sala. Isso visa a proteção e a segurança dos trabalhadores, dos próprios pacientes e da população em geral, né, porque o paciente está lá para ser irradiado somente no momento que ele está recebendo o tratamento dele. Quando ele está fora da sala aguardando para entrar, ele é um indivíduo do público, né, então ele não deve estar exposto à radiação. E tudo isso segue normas nacionais e internacionais de segurança e também limites de dose permitidos. O que são esses limites de dose? Esses limites de dose são foram estudados níveis de radiação, né, a que as pessoas podem estar sujeitos e que proporcione, vamos dizer assim, um risco baixo da pessoa vir a desenvolver, por exemplo, um câncer por causa da radiação que ela levou ao longo da vida, né? Então, nas áreas em que se usa radiação ionizante, né, na radioterapia, nas usinas nucleares, os cálculos são feitos de maneira que os limites de dose sejam tais que esse indivíduo, ao longo da vida de trabalho dele, vai receber menos dose do que, ou vai receber uma dose que vai acarretar um risco de desenvolver uma doença ocupacional muito menor, ou de vir a morrer, mas um risco muito menor do que um piloto de avião, do que um motorista de ônibus, ou outros trabalhadores que trabalham em situações assim, mais corriqueiras e teoricamente menos perigosas. Então esse é o projeto da sala, né, que eu tinha mostrado também. Geralmente as salas de radioterapia elas têm um labirinto, que é esse corredor inicial que a gente vê, onde tem uma parede que serve para proteger a porta, né? São salas que não tem janela, né, só ventilação artificial, iluminação artificial. E ela sempre tem em torno aqui está o equipamento, né? Então aqui, onde está aquelas 4 linhas pontilhadas estão se cruzando, é sempre o ponto para o qual o feixe de radiação está sendo dirigido, né? E como ele só gira nesse plano que contém essa linha aqui, né? Ou essa e essa aqui, né? Ele está sempre irradiando na direção dessa parede, dessa outra aqui que está quebrada, vamos dizer assim, do teto e do piso, né? Ele não irradia diretamente a parede do fundo, nem a parede do labirinto e a porta. Então, somente nessas paredes, nessas 4 paredes que eu falei, o teto, o piso e as 2 laterais, é que incide a radiação primária. Então, a radiação de mais alta energia é a radiação primária. A radiação que chega nas outras paredes é a radiação espalhada no paciente, na sala, no cabeçote do equipamento. Então, toda vez que ela é espalhada, ela perde mais energia, então a espessura das paredes também é menor. Essas paredes são paredes de concreto puro, não são paredes de tijolo comum, com argamassa, não. É concreto puro para absorver justamente a radiação. Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente fez em 2008, um projeto de uma sala nova que foi construída e agora está terminando a instalação do equipamento. Só para vocês terem uma ideia, a espessura em metros de concreto, tá, das paredes secundárias, né, então fica em torno de 1,35, 1,28, 1,42, e as paredes primárias chegam a 2 metros, né, no caso da mais espessa, a 2,38 metros de concreto puro.
que é o que é necessário para atenuar a radiação primária. E a porta, apesar de ser produzida protegida pelo labirinto, ela também pode receber radiação espalhada, então ela normalmente recebe uma proteção de chumbo, e a espessura de chumbo calculada para a porta da nossa sala foi de 5,32 milímetros de chumbo. Bom, a gente também realiza, como eu comentei, o aceite e o comissionamento dos equipamentos, né, para obter, então eu falei para vocês do aceite, né, e não falei ainda do comissionamento. O comissionamento é basicamente isso aqui: obter todos os parâmetros clínicos relevantes para usar em planejamento de tratamento em todos os equipamentos de terapia. Então, a gente mede os feixes de radiação, mede as propriedades dele, a penetrabilidade dele na água, como que o rendimento dele muda quando a gente abre ou fecha a área irradiada, né? Então tudo isso tem que ser medido e a gente trabalha com tabelas para fazer cálculos manuais e também tem que alimentar os sistemas de planejamento, né, que são aqueles sistemas que vão calcular a distribuição de dose no paciente. Além de fazer essas medidas, quando a gente alimenta um sistema computadorizado, programa, muitas vezes a gente tem que fazer a modelagem dos feixes do programa, quer dizer, ajustar parâmetros no modelo para que a resposta do sistema de planejamento seja igual à resposta que eu vou obter na realidade quando eu irradiar com o equipamento. Então, o comissionamento normalmente é feito com fantomas de água, né? A gente tem câmeras de ionização, eletrômetros, né? Geralmente isso está ligado a um sistema computadorizado também para a aquisição desses dados. E a gente mede fatores de campo, fatores de acessórios que possam atenuar o feixe de radiação, modificar o perfil dele. A gente mede como varia a dose de radiação com a profundidade. A gente também precisa desenvolver um programa de garantia da qualidade dos equipamentos de radioterapia, que tem que seguir normas e critérios internacionais também. A gente calibra os feixes terapêuticos em termos de dose absorvida, no caso, dose absoluta, porque a gente trabalha com grande parte das nossas medidas, são medidas de dose relativa, que são medidas de uma situação comparada com a outra. Então, quanto da porcentagem de dose que chega no ponto de máximo, né, de dose máxima, chega numa certa profundidade, é uma medida relativa. Quanto que o output, o rendimento do equipamento se modifica quando eu abro ou fecho mais os colimadores, é outro parâmetro de dose relativa. Mas a gente tem também que determinar a dose absoluta, que é aquela medida de dose em Gray, né, em joule por quilograma. Isso é feito com câmeras de ionização, com eletrômetros, né, no meio aquoso, porque é muito parecido com a composição do nosso organismo, né, e a gente usa equipamentos que são calibrados em laboratórios padrão, né. Então, o meu equipamento é enviado, meu dosímetro clínico é enviado para um laboratório padrão, ele é calibrado e a gente usa esse equipamento para fazer a calibração e operação do equipamento, né? Assim, a gente tem que cuidar da calibração e operação das câmaras de ionização que a gente usa para calibrar os equipamentos de radioterapia, o acelerador, por exemplo, né? Os eletrônicos também e outros instrumentos que nos permitem avaliar as condições de calibração dos equipamentos de terapia, que são os aceleradores, os aparelhos de cobalto e bracterapia. Então, o que a gente usa basicamente são eletrômetros acoplados à câmara de ionização, né? Essa câmara tem uma cavidade aqui onde tem ar, a gente mede
a ionização produzida pela radiação na cavidade, o eletrômetro coleta essas cargas e nos dá um sinal. E é isso que a gente associa à dose. Então, esse equipamento tem que ser enviado para um laboratório padrão, que sabe exatamente quanto é a dose que ele está entregando o equipamento naquela condição, e o meu equipamento vai dar uma resposta. E o laboratório vai me dar esse fator de calibração, que é justamente quanto que o meu equipamento lê para aquela dose dada. Aqui um exemplo de uma outra câmara de ionização do tipo poço, para fazer dosimetria de fonte de braquiterapia, né? A fonte entra dentro do poço. Também tem uma cavidade de ar nessa câmara e é feita também a coleta das cargas produzidas pela ionização no ar da câmara. A gente tem que supervisionar o funcionamento dos equipamentos, né? Então aqui a gente tem um desenhozinho do acelerador. Esse equipamento tem rotação do cabeçote, tem rotação dos colimadores, ele tem movimentos da mesa longitudinais, laterais, ela sobe e desce também, e tudo isso tem que ser feito com precisão, né? Então todos, conforme eu falei, no controle de qualidade eu tenho que verificar, por exemplo, o isocentro mecânico do meu equipamento, né? Ou seja, o isocentro seria o ponto aqui do eixo de rotação, né, do equipamento. E essa máquina, para vocês terem uma ideia, o cabeçote dela pode chegar a pesar em torno de 7 a 8 toneladas. E esse troço todo tem que girar em torno desse ponto com uma precisão em torno de 2 milímetros. Né? Então a gente tem que medir isso e confirmar, né? Se não estiver bom, tem que chamar a manutenção, consertar, porque também de tudo isso depende a precisão do tratamento. A gente faz a dosimetria absoluta, conforme eu tinha mencionado, e também participa em alguns momentos com o paciente, né, na simulação do tratamento que ele vai receber, né, verificando a melhor técnica para o posicionamento, né, do paciente. Vocês devem estar já cansados aí na cadeira estofada, você pode cruzar a perna, você pode botar o braço aqui, pode dar uma cochilada e dá aquela pescada e nada acontece. Mas o paciente da radioterapia, ele tem que ficar imóvel. E a mesa de tratamento é uma mesa de madeira plana e completamente desconfortável, né? Então a gente tem que encontrar uma situação para esse paciente ficar durante ali alguns minutos, de 10 a 20 minutos durante o dia, sem se mexer nessas condições. Então, a gente tem que estudar o melhor posicionamento, o melhor acessório para auxiliar o paciente a ficar imóvel, né? A trazer conforto para ele durante o tratamento, né? Lembrando que esse cara muitas vezes está sentindo dor, né? Então é bem complicado. E também na hora de adquirir as imagens, para fazer os planejamentos, tem que levar tudo isso em conta, né? Os tomógrafos normalmente tem uma mesa que é côncava. Então, e as mesas dos aceleradores são todas planas. Então, o primeiro cuidado na aquisição das imagens para a radioterapia é retificar a mesa do tomógrafo e usar, na hora da realização das imagens, exatamente o mesmo acessório, exatamente o mesmo posicionamento que o paciente vai ter que reproduzir ao longo do seu tratamento. A gente participa do momento também da aquisição de imagens, seja de radiografia convencional, seja a tomografia computadorizada, a tomografia com ressonância ou qualquer outra técnica de imagem que vai ser usada nos planejamentos da radioterapia. Aqui a gente está vendo exatamente esse momento, né? Esse aqui é um simulador de radioterapia, que é uma máquina de raio-x, mais ou menos convencional, porque as imagens das máquinas de radioterapia, né, não são imagens de boa qualidade. Como a energia da radiação é muito alta, a gente não consegue obter imagens de boa qualidade no próprio aparelho de tratamento. Então, muitas vezes a simulação é feita num aparelho que é um raio-x, mas que tem todos os movimentos, né, de rotação, de angulação de gantry, de colimador, de posição de mesa, iguais ao da máquina de tratamento, para que depois a gente leve o paciente para lá e possa reproduzir tudo. A gente atua no planejamento físico
do tratamento, né? Um estudo que vai definir qual o melhor arranjo de campos, né? Para o tratamento. O que são os campos de tratamento? São essas entradas do feixe de radiação que a gente vai usar para tratar o paciente. Então a gente tem que escolher o melhor ângulo, a gente tem que escolher o melhor formato, a gente às vezes tem que ponderar com pesos, um campo vai irradiar mais do que o outro, às vezes a gente pode usar o IMRT, enfim. Mas isso é um estudo que é feito para ver qual é a melhor situação, ou seja, entregar a maior dose possível da forma mais homogênea possível ao volume que o médico quer tratar e poupar ao máximo as demais regiões do paciente. Né? A gente também atua estabelecendo instruções para condutas em situação de emergência, no caso de acidente radiológico, então, periodicamente, tem que estar treinando a equipe para responder em casos como esse. Né? E eu vou dar para vocês, assim, só rapidamente para a gente finalizar, alguns exemplos, né, de pesquisa que pode ser feita na área médica. Né? E eu vou dar exemplos para vocês de pesquisas que são feitas no Instituto de Física lá da Unicamp. Uma delas é a pesquisa com o BNCT, que é terapia por captura de nêutrons com boro. Né? Novamente aqui é feita a administração de um fármaco contendo o boro 10, e aí esse paciente, depois de injetado esse boro 10, ele é bombardeado com nêutrons. Esses nêutrons vão ser capturados por parte dos átomos de boro, que vai se transformar em boro 11, que é instável e decai em lítio, emitindo uma partícula alfa. Essa partícula alfa, né, ela vai ter um caminho médio até ser absorvida pelo material ao redor, e esse caminho médio é da ordem do tamanho da própria célula. Tá? Então, essa é uma radioterapia bem localizada. O que é preciso a gente saber? Né? Então, tem que estudar, eu preciso conhecer quantitativamente a reação boro 11 decaindo em lítio mais alfa e também o fluxo de nêutrons no boro 10. E também eu preciso medir a taxa em que essa reação acontece, estudando o fluxo de nêutrons e também a biodistribuição dos compostos borados no organismo do paciente. Tá? Então, a situação é mais ou menos essa. O cérebro do paciente ali, ele foi injetado com aquela solução de boro 10 e depois ele é irradiado ali com nêutrons e a reação ocorre, liberando a partícula alfa que vai ionizar o meio em volta. Um outro exemplo, lá do IFGH da Unicamp, é a biofotônica, né, que é a microscopia em sistemas biológicos usando o raio laser. Ela permite a observação não destrutiva das células e a determinação de que substâncias compõem as suas partes, além da observação de processos fisiológicos em andamento dentro da célula. E também você pode manipular pequenos elementos dentro das células, como mover um lipossomo com pequenos cristais através do citoplasma com uma pinça de laser. Tá? Então, esse tipo de coisa está sendo atualmente estudado lá. Aqui é um exemplo de uma imagem de células endoteliais bovinas obtida com essa técnica. Tá? E também temos as pesquisas com neurofísica, né, onde se faz a investigação da dinâmica cerebral por meio de técnicas como a ressonância magnética, a eletroencefalografia, a tomografia óptica e a tomografia computadorizada. Nesse caso é feita uma abordagem multimodal que permite extrair do cérebro informações anatômicas e funcionais, né? Conhecida como a fMRI, né, que é a ressonância magnética funcional. Também informações estáticas e dinâmicas, elétricas, hemodinâmicas e metabólicas. E são feitos estudos anatômicos e funcionais. Aí o exemplo, né, de uma imagem de ressonância funcional. Então, ela mostra a imagem da ressonância, a imagem comum, né, da anatomia feita pela ressonância, mas mostra também o metabolismo cerebral, né, onde as áreas azuis são áreas de menor captação do elemento e as áreas vermelhas são áreas de maior captação que indicam uma maior atividade cerebral ali dentro. Né? Então, isso é muito usado, por exemplo, em estudos para epilepsia, né, onde o cérebro do paciente, em algum momento, ele entra num regime de funcionamento meio descontrolado e os caras estudam como isso acontece. Bom, atuamos ainda em ensino, né, participando de programas de residência médica para médicos, por exemplo, radioterapeutas, de programas de aprimoramento para físicos que vão futuramente trabalhar com física médica e radioterapia,
e para elaborar cursos de treinamento e reciclagem para os técnicos em radioterapia, além de outras solicitações que são feitas eventualmente. Como chegar lá, né? Como se tornar um físico médico em radioterapia? Primeira coisa é o caminho que vocês estão seguindo do bacharelado em física ou em física médica ou ainda licenciatura em física. Depois disso, em radioterapia, você precisa fazer um aprimoramento profissional, né, que é uma especialização em radioterapia. E depois a certificação pela CENEM e a certificação, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e a certificação pela Associação Brasileira de Física Médica. A gente dispõe no Brasil desses cursos de aprimoramento profissional em radioterapia, né? Temos no Hospital AC Camargo, né, da Fundação Antônio Prudente, em São Paulo, 3 vagas por ano, no INCA do Rio de Janeiro, 3, no HC de São Paulo, mais 2, no Sírio-Libanês, mais 2 em São Paulo, na Unicamp, atualmente a gente tem 2 vagas, no Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, 2, na Unifesp de São Paulo, 1, na Fundação Pio XII, que é aquele Hospital do Câncer de Barretos, 1, no Hospital Erasmo Gardner, em Curitiba, 1 vaga, no Instituto Mater Dei de Radiologia em BH, 1, e no Hospital Araújo Jorge em Goiânia, mais 1. Então são em torno de 19 vagas por ano. Se alguém for buscar esse caminho, vai descobrir que foi muito fácil entrar no vestibular em física, mas nesse vestibulinho aqui a coisa é bem complicada, é bem difícil de entrar. Tem muita gente querendo e poucas vagas. Esses cursos de aprimoramento vão proporcionar ao físico um conhecimento teórico e prático, principalmente em física da radioterapia, né?